Olha, a gente vai mergulhar hoje numa visão espiritual bem específica, uma que tenta achar um sentido, sabe? Em meio aos eventos mais avassaladores que a gente vê por aí. É uma perspectiva que olha para o caos e tenta enxergar um plano, um caminho de evolução. Quando a gente vê pandemia, guerra, desastre natural, é muito fácil pensar que está tudo fora de controle, né? Que a gente está meio que à mercê do acaso. Mas e se não for bem assim? E se cada um desses acontecimentos coletivos, na verdade, for uma peça de um quebra-cabeça muito maior, com um propósito bem definido? É essa pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Então, para entender essa ideia de ordem dentro do caos, a gente precisa entrar de cabeça na cosmovisão espírita. É ela que propõe uma resposta bem estruturada para essa questão das tragédias coletivas. E o ponto central é esse: nada é por acaso. Tudo faria parte de uma mecânica cósmica muito bem ajustada. Ok, vamos lá. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa conhecer as peças, certo? O vocabulário. Basicamente, tem três conceitos que são a base, o alicerce de toda essa explicação. Vamos dar uma olhada em cada um deles? O primeiro conceito é o de exílio coletivo. Pensa assim, um planeta está evoluindo, tá? Subindo de nível moralmente. Mas e os espíritos que não acompanham essa evolução? Que ficam para trás? A ideia é que eles são, digamos, transferidos. Não como um castigo, viu? É mais como uma mudança de turma, para uma escola que se encaixa melhor no estágio de aprendizado deles. O segundo conceito é o de expurgo. Esse aqui é como se fosse uma grande limpeza moral do planeta, sabe? É um processo guiado pela lei de causa e efeito. Basicamente, os eventos coletivos funcionam como uma chance já programada para grupos de espíritos acertarem contas antigas, débitos kármicos, e com isso poderem evoluir juntos. E por último, o desencarne coletivo. Sabe aqueles eventos que a gente vê nos noticiários? Acidentes, catástrofes, onde um monte de gente parte de uma vez? Então, a ideia principal aqui é que nada, absolutamente nada disso é por acaso. Esses acontecimentos, na verdade, reúnem espíritos que têm laços kármicos, que têm algo em comum, para que eles passem por essa transição juntos. Tudo parte de um plano. Tá, então só pra gente amarrar bem isso. O exílio é sobre quem vai. São os indivíduos que não estão mais na mesma sintonia do planeta e precisam ser transferidos. Já o expurgo é o processo em si, é a faxina geral que o planeta passa. Então, um é sobre a mudança de endereço, o outro é a reforma da casa. Mas, beleza, de onde vem tudo isso? Essas ideias não surgiram do nada, né? Elas são a base do que a gente conhece como espiritismo. Um conjunto de conhecimentos que foi organizado lá no século XIX por Allan Kardec. Ele basicamente investigou esses mecanismos todos através da comunicação com o mundo espiritual. E olha, a fonte original é bem direta ao ponto. Nesse trecho de A Gênese, Kardec fala de uma grande separação que acontece quando um planeta está em transição. É quase uma imagem de um juízo final, mas de forma figurada, onde os espíritos são direcionados conforme o mérito moral de cada um. E esse processo todo, segundo ele, seria presidido por Jesus. A partir daí, Kardec estabeleceu alguns pilares. Primeiro, ninguém morre de verdade, só muda de plano. Segundo, essas partidas em massa não são o fim, são como grandes emigrações. Terceiro, existe um intercâmbio constante, um fluxo de espíritos entre os mundos. E o mais importante de tudo, no fim das contas, o processo todo é guiado por uma justiça divina que está sempre buscando a educação e o progresso de todo mundo. Ok, tudo isso é bem teórico, né? Para deixar as coisas um pouco mais concretas, a doutrina espírita aqui no Brasil tem uma história, uma narrativa muito forte que exemplifica tudo isso. Vamos mergulhar nessa história para ver como esses conceitos funcionam na prática. A gente está falando da história dos exilados de Capela. Ela foi detalhada por médiuns muito conhecidos como Chico Xavier e Edgar Armon, e conta a saga de espíritos que vieram de um mundo super avançado lá no sistema de Capela. Eles teriam sido exilados para uma terra ainda bem primitiva há milhares e milhares de anos. E a jornada deles foi uma verdadeira epopeia, dividida em etapas. Tudo começou com uma rebelião moral lá no mundo deles. Isso levou ao exílio aqui para a Terra, com uma missão dupla: aprender o que faltava e ajudar a gente a progredir. Aí vem um longo período de expiação, eles trouxeram muito conhecimento, mas também cometeram muitos erros. E no fim, o resultado foi o progresso. A presença deles aqui teria acelerado e muito a evolução de toda a humanidade. Então,
A ideia que essa história apresenta é que a humanidade da Terra é, na verdade, uma mistura. De um lado, os espíritos que a gente poderia chamar de nativos, os autóctones, que evoluíram aqui desde o comecinho. E do outro, os exilados, como os de Capela, que chegaram depois com um intelecto super avançado, mas também com uma bagagem kármica pesada para resolver. E é aí que a gente conecta tudo com os dias de hoje. Porque, segundo essa visão, a Terra estaria passando agora, neste exato momento, pela sua própria grande transição. Um processo muito parecido com aquele que aconteceu lá em Capela, há eras. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a Terra estaria sendo promovida numa espécie de hierarquia cósmica de mundos. A gente estaria saindo da categoria de mundo de provas e expiações para entrar na de mundo de regeneração, um lugar onde o bem vai ser a regra e não a exceção. E esse processo não acontece da noite para o dia, é gradual. Primeiro, a gente vê uma intensificação de eventos coletivos, que é para acelerar esses acertos de contas. Depois, no plano espiritual, acontece uma triagem, uma separação dos espíritos. Em seguida vem o exílio daqueles que não estão mais compatíveis, eles simplesmente deixam de reencarnar aqui. E por fim, a renovação, com a chegada de uma nova leva de espíritos mais evoluídos para ajudar a construir essa nova Terra. E os sinais de que isso está acontecendo? Bom, segundo os defensores dessa ideia, eles estão por toda parte. As pandemias globais, as guerras que não param, os desastres naturais cada vez mais intensos. Tudo isso seria parte dessa aceleração do expurgo. E, ao mesmo tempo, seria a última chamada para os espíritos que ainda insistem em não evoluir moralmente. Mas olha só, apesar de tudo isso parecer bem caótico e assustador, a mensagem principal por trás dessa visão não é de medo. Muito pelo contrário. É uma mensagem de esperança e, mais do que tudo, de responsabilidade individual. E aqui está o ponto central. É uma mensagem de consolo. A morte física deixa de ser aquele fim trágico e passa a ser vista como uma simples transição. Acontecimentos terríveis, como o famoso incêndio do circo em Niterói, ganham um novo significado. Eles são vistos como resgates coletivos, onde espíritos que tinham dívidas em comum se reencontram para quitar tudo junto, amparados pela lei divina. Tá, e para quem fica aqui, o que a gente faz? A doutrina sugere 3 coisas bem práticas. Primeiro, a oração, que funciona como uma ponte de luz para ajudar quem já foi. Segundo, a solidariedade, que é simplesmente estender a mão para quem está sofrendo ao nosso lado. E terceiro, a reflexão, parar um pouco, olhar para dentro e focar no que realmente interessa, a nossa própria melhora, a nossa transformação. E é com isso que a gente fecha essa análise. No fim do dia, a mensagem é que ninguém precisa ser perfeito para, digamos, passar de ano com o planeta. O que importa não é chegar à perfeição, mas sim a direção que a gente está tomando. O critério, como a frase deixa claro, é o esforço sincero para se renovar, para ser alguém melhor. E a pergunta que fica no ar é essa: qual o esforço cada um de nós está realmente disposto a fazer?